vamos no Ichigo Ichie de hoje construir os trigramas que compõem o Bagua. Então, a Cleide Nola pediu para que eu falasse um pouco mais sobre os trigramas, o que eles são, e então eu resolvi, nesse momento, fazer essa live falando sobre isso, porque aí mais pessoas podem, junto com a Cleide Nola, que é uma grande amiga, a gente estudou junto no ginásio e a gente tem umas histórias incríveis, né, em off. Talvez um dia a gente revele para o mundo. Mas, enfim, vamos aos trigramas, né? Trigrama já dá a ideia de 3. Então, se você entender como funciona a cabeça do chinês, você vai entender o que são os trigramas e o que é os ideogramas chineses. Porque tudo tem uma simbologia, tudo são representações através de traços. Então, escrever um ideograma, você tem que fazer uns movimentos, umas ligações e reorganização neurológica incríveis no seu cérebro para poder fazer os ideogramas. E quanto mais complicados eles são, mais você precisa desenvolver esse feedback, né, da sua neurologia em função da caligrafia. Por isso, é um treinamento, um exercício muito especial. Tem os calígrafos, né, que são os mestres do pincel. Então, tanto é para escrever, quanto para pintar. O caminho da espada, ele é duplo. É a arte do pincel e da espada. Por quê? Porque a espada, ela escreve alguma coisa no espaço quando ela está em movimento. Mas ela, por si, ela é muito dura. Então, você tem que buscar a suavidade no duro. E o pincel, ele é muito suave, ele é muito mole. Porém, quando ele está em movimento, ele registra alguma coisa nesse mundo. E se você não colocar a força no pincel, que é muito suave, ele também não vai ter força, ele não vai ter poder. Então, o que acontece? Tem escritas que têm, nossa, mais de 1000 anos e foram fazer uma medida, né, de frequência na tinta que estava escrito e disse que a frequência era altíssima. Mesmo depois de mais de 1000 anos, aquela frequência, né, que o calígrafo usou para escrever e registrar aquele ideograma foi tão intensa, a combinação, né, a força, a união, o musubi do pincel, né, com o espírito, deu uma força especial e aí fala-se que é uma escrita viva. Então, o pincel tem vida. A escrita, a caligrafia tem vida. Então, eu já vi muitas caligrafias que são muito bonitas, mas elas não têm forças, elas são muito suaves, mas não têm a força da espada. E já vi muitas espadas que, sem a suavidade do pincel, que é o suave, dentro da movimentação da espada, ficam espadas duras, presas, e às vezes até agressivas e brutas. Então, mas vamos voltar e vamos continuar a construção do trigrama do Bagua. Então, a gente sabe que é 13. E a gente está acostumado a ver assim. Né? Essas são as imagens que a gente está acostumado a reconhecer como trigrama. Então, são 3. Ou um cortado e um completo. Ou 2 cortados e um completo, também formam uma outra variação de trigrama, e assim sucessivamente fazem várias combinações, que vai dar o total 64. E aí 64 são os hexagramas do I Ching. Mas tudo parte do quê? Tudo parte daqui, ó. Um inteiro e um quebrado. A partir do um inteiro, um quebrado, é que vai surgindo os trigramas. Então, se eu tenho um inteiro e tenho um quebrado, eu posso fazer a união dos dois, vai me dar ou que é a combinação. Agora, se eu combinar esses dois, o que eu vou ter? Ou
Tá entendendo? É muito incrível, né? E assim vai se combinando, depois esses dois, com mais outros dois, e com mais outros dois, e aí vai aumentando, então, bem os trigramas, né? O baguá e depois os hexagramas. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos para o baguá. Então, o que representa um traço? Céu. O que representa dois traços? Terra. E o que representa um terceiro traço no meio? Homem. O que representa um traço quebrado? Não tem. Se for o primeiro, não tem céu. Se for o segundo, não tem terra. E se for o terceiro, não tem homem. Então, esse é o trigrama do céu original, aonde tudo está aqui e não existe nada aqui, no mundo da forma, que representa a Terra. Tudo está aqui. Vamos continuar. Então, se eu fizer isso, então eu tenho o quê? Aqui vão ter as combinações que vão dar os outros guás do baguá, porque ba é 8, guás passos, né? Forças também, pode ser. Então eu tenho o céu, eu tenho a terra, e aí eu vou ter as outras 6 forças, que vai dar um total de 8. Quando eu completo os guás aqui, que são aqueles que a gente coloca na porta, né? Hoje, por causa do Feng Shui, que é o Feng Shui, a gente fala Feng Shui, mas é Feng Shui, né? Porque é vento e água. E a gente coloca na porta com um espelho para afastar coisas negativas, atrair coisas positivas. Esse baguá, que é usado no Feng Shui, ele é do céu anterior. Por que é o céu anterior? Porque se você tiver um na sua casa e você for ver os guás, você vai ver que o que fica em cima são 3 inteiros e o que fica embaixo são os 3 quebrados. E esse guá representa o céu anterior, que significa o céu original, quando ainda não havia a criação, a manifestação do mundo fenomênico, que é a nossa realidade onde nós estamos. Se eu fizer isto, então o guá que tem isto, o meio quebrado e o meio inteiro no quebrado e o meio quebrado no inteiro, está dizendo que o céu é posterior. Por quê? Lembra que eu falei que aqui era céu, terra e homem? O homem entre o céu e a terra, né? Muito bem. Que fazia o céu anterior. Quando você vê isso, significa que o homem desceu. Ele não está mais no céu. Ele está na terra. Então, esse guá é um guá do céu posterior. Seja lá como for, na live anterior eu falei que o baguá, a arte marcial do baguá, ela gera movimentos de rotação, que é em torno de si mesmo, e translação, que é em torno de um eixo maior. Então, é assim que funciona o baguá, a arte marcial do baguá. Você vai usar a marcha para girar em torno de você mesmo e em torno de um eixo maior. Então, o passo do baguá
para você conseguir girar, é um passo aberto e um passo fechado. Então, se é um passo aberto, imagina que a gente tem uma linha e tem dois pezinhos. Certo? E aqui é o seu destino. Certo? Legal. Se o passo é aberto, ele sai em 45 graus. Tá vendo? Então, isso aqui é um passo aberto. Em 45 graus. Então, eu abri um passo e eu vou avançar o outro. Se fosse marcha, eu estaria assim. Mas eu vou usar a marcha no baguá. Então, se eu abrir o passo, o próximo passo ele tem que vir para cá. Mas quando ele vem para cá, ele vem fechado. Tá vendo? Um passo aberto e o outro fechado. Então, se eu abro um e fecho o outro, ó, eu abro um e fecho o outro, eu vou fazer uma curva. Esse vai avançar e ele vai vir aberto. E esse vai avançar e vai vir fechado. E assim eu vou girar. Né? Muito interessante. Baguá. Então, um passo aberto, um passo fechado, me dá uma curva. Um passo depois do outro, me dá uma reta. Então, uma característica do baguá é um passo aberto e um passo fechado. Então, o baguá, ele trabalha muito as 8 direções. Então, norte, sul, leste, oeste, e aqui vem as combinações, tá? É só para você ter um norteamento. Então, se eu for fazer um baguá, treinar um baguá, eu posso caminhar os 8 passos. Daqui para cá, 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 daqui para cá. Sendo que cada ponto cardeal é um pé. Então, daqui para cá um pé aberto, daqui para cá um pé fechado, porque você não vai pulando, você vai alternando. Então, um aberto, um fechado, um aberto, um fechado. Um fechado e você gira. E você faz exatamente 8 passos. Tá? Você faz 8 passos e tem o centro. Você fazendo isso, no sentido horário, você vai gerando, vai movimentando a energia que é centrípeta. Vai atrair a força para o centro. Sentido horário. Então, você põe um relógio no chão e anda. 8 passos. Agora, se você fizer anti-horário, você gerou força centrífuga. E a força centrífuga repele. Então, tudo que está no centro vai ser jogado para fora. E aí você vai andando horário, vai andando anti-horário, vai andando horário, vai andando anti-horário. E vai treinando 8 passos. E você vai treinando a energia. Quando você tiver bem treinado, você deu um giro, você puxa. É magnético. Seja lá o que for, vem na sua direção.
E se você der um giro anti-horário, você joga longe. Então, você quer jogar longe, você dá um giro e a pessoa vai. Porque a força jogou ele. Então, essa é a força interna do Kung Fu interno, que é o Neijia, força interna. Então, nós só trabalhamos com energia. Nós só trabalhamos com relaxamento. E relaxamento não é sinônimo de afrouxamento. E força não é sinônimo de poder. Força, quando a força ela é uma força muscular, ela dura um intervalo de tempo. E ela tem um limite. Você pode aumentar o seu limite na força muscular. Você pode ter uma força até de tração de 500 quilos, mas é um limite. Em relação às outras pessoas, pode ser uma força grande, mas é um limite. Agora, quando nós trabalhamos... Limite por quê? Porque ela dura um intervalo de tempo. Você não consegue manter uma força de tração resistindo 500 quilos durante 4 horas, por exemplo. Quando o seu músculo entrar em fadiga, você vai entrar em... Como fala, quando você entra em fadiga muscular, você perde o movimento. E você só vai recuperar o movimento quando houver uma recarga dos bioquímicos que compõem, né, a parte muscular, que eu não vou ficar falando sobre nutrição e bioquímica de contração muscular e antagonismo, né, porque é muito complicado. Quer dizer, não é complicado, mas vai fugir do tema, tá? Mas entenda que para você fazer uma contração de esforço muscular, você precisa de energia bioquímica. E essa energia bioquímica, que é o ATP, ela dura um intervalo de tempo. Acabou, você entra em fadiga muscular. Você não mexe o braço nem que queira. Vai ter que dar um tempo até carregar tudo de novo para depois você voltar a ter movimento e força. Quando se trata de energia, isso não existe. Eu estou trabalhando com energia. Então, a energia, ela não tem limite. E ela não dura no intervalo de tempo. Você está movimentando a energia, você não está gastando. Então, eu posso usar essa energia enquanto for necessário e o intervalo de tempo que eu precisar. Então, é uma outra realidade. É um outro universo, que é o universo que eu vivo e que eu escolhi para mim. Eu trabalho com força interna, que é a força da energia. Então, entendeu aqui o Bagua, como você caminha e você vai treinando. Há várias formas de você treinar os 8 passos do Bagua. Eu estou te dando a base. Também você pode fazer... Cadê eu? Estava aqui. Achei. Você também pode fazer um caminho aqui dentro que é muito especial. Então, é aqui. 2, 3, 4, 5 no centro, 6, 7, 8. Ops! Não. Esse aqui é a flecha que eu fiz de dispersão de energia. 7 é aqui. Aqui é o 8 e aqui no norte é o 9. Eu posso andar assim, ó. Lógico que sempre alternando os pés. Então, se eu entrar com o pé esquerdo aqui, se eu entrar com o pé esquerdo, o próximo passo tem que ser o direito. Então, ele vai aqui. E depois o esquerdo vem para cá. E aqui vai dar um mapu. Aqui dá um copu, que é a posição do arco e flecha. Aqui já dá um mapu, que é a posição do cavalo. Aí o próximo passo é aqui, apontando para o centro. Então aqui já começa a adquirir bases em posições de pés muito complicadas. E depois vem o 5, que aponta para o 6. O 6
que aponta para o 5, e isso vai dar a postura do Wing Chun, que é a postura básica, né? Do Wing Chun, que é Kyoma. É isso? Deve ser. E daqui vem para cá, e daqui vem para cá, e daqui vem para cá, sai. Então, esse tipo de treinamento, eu chamo de amarelinha chinesa nos meus eventos, nas minhas estandes, e aí eu coloco ela lá para que as pessoas, crianças, adultos, brinquem de amarelinha chinesa. Só que quando elas fazem esse circuito e saem, nunca mais elas serão as mesmas. Porque para fazer isso, quando elas fizeram, algo mexeu lá dentro. Algo foi ativado. E não tem como desfazer isso. Teve um evento na virada do Ano Novo Chinês que eu não me contentei mais em fazer só um circuito para as pessoas irem e virem, né? De 1 a 9, de 9 a 1. Eu fiz vários circuitos. Então, quando eu saía do 9, eu entrava no 1 do próximo. Quando eu saía do 9, eu entrava no 1 do outro. E depois tinha que voltar do 9 para o 1, 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 para o 1. Foi incrível. Teve pessoas que nem quiseram saber. Eu falei, entra, é tão simples. A maioria das pessoas olharam e temeram. Falaram, não vou fazer. Teve pessoas que resolveram fazer, mas foram até a metade e queriam desistir. Não, eu vou desistir. Não, de jeito nenhum. Aí eu segurei a pessoa e, graças a Deus, eu consegui fazer ele até o final e voltar. Mas quando ele foi até o final e voltou, mesmo que não tenha sido por esforço próprio, tenha sido por estímulo externo, ele foi. Então, isso ficou marcado. Então, quando ele tiver algum momento que ele for desistir de novo, porque ele já tem essa coisa de ir até um lugar, mas chegou naquele ponto, ele para. Mas aquele dia eu não deixei ele parar e ele foi. Eu duvido que daquele dia em diante, em determinado ponto da vida dele, ele continuou parando. Você entendeu? Aonde a gente pode ir? É isso. Até breve. Matane? Espero que você tenha gostado. Ah, a Cleide estava lá, ela estava curtindo, que legal. Ó, Cleide, eu fiz esse vídeo para você, tá? Respondendo a sua pergunta, mas dá para falar muito mais coisa. E a gente vai continuando. Se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida, alguma reclamação, trauma, fobia, frustração, neura, entendeu? Você fala e aí a gente vê o que está acontecendo para poder saber como fazer ou resolver essa questão. Tá bom? Mas em breve eu estou de volta e a gente vai dar continuidade nos nossos Itigos e Itiês, porque agora é que está começando a tomar forma. Ok? Matane.